Antes de começar, respire fundo. Respire como se nada estivesse sendo exigido de você agora. Deixe o celular de lado. Deixe o mundo diminuir o volume. E apenas ouça. Existem notícias que informam. E existem notícias que deslocam a realidade. São aquelas que não se encaixam direito no dia. Que não parecem pertencer à rotina. Que criam uma sensação estranha, como se algo tivesse saído do lugar. Mesmo que você não saiba exatamente o que. Hoje, o mundo acordou com uma dessas notícias. Um presidente foi capturado, não afastado lentamente, não substituído por um processo previsível, mas retirado de cena de forma abrupta, quase cirúrgica. E talvez, num primeiro momento, isso soe apenas como mais um evento político distante. Algo que acontece longe, em outro país, com outros personagens. Mas a inquietação não vem da distância. Ela vem do significado, porque quando um líder desaparece de forma repentina, o impacto real não está apenas na figura que cai, está na estrutura invisível que se rompe junto com ela. Um país não é sustentado apenas por leis, cargos ou instituições. Ele é sustentado por uma ideia de continuidade, pela sensação coletiva de que, amanhã, o mundo ainda obedecerá a uma lógica reconhecível. Quando essa lógica se quebra, mesmo que temporariamente, algo profundo acontece. A Venezuela acordou sem o seu centro simbólico de poder, sem uma transição clara, sem um roteiro anunciado para o dia seguinte. E quando isso acontece, o medo não chega em forma de explosão. Ele chega em forma de suspensão. As ruas continuam, as pessoas seguem trabalhando, a vida aparenta normalidade. Mas por dentro, algo se retrai. Surge um silêncio diferente. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da espera. Um silêncio cheio de perguntas que ninguém tem pressa de responder. Quem está realmente no comando agora? Quem decide o que é válido? Quem garante alguma estabilidade mínima? E, principalmente, quem pagará o preço dessa mudança? Essas perguntas não são feitas em público. Elas circulam em pensamentos, em conversas baixas, em olhares atentos demais. Enquanto isso, fora do país, o mundo reage de forma dividida. Alguns comemoram, outros observam com cautela, porque no fundo todos entendem a mesma coisa. Quando algo assim acontece uma vez, ele deixa de ser impensável. A ideia de que certos limites não podem ser cruzados começa a perder força. E no lugar dela, surge uma sensação incômoda de instabilidade global. Talvez esse seja o ponto mais importante deste momento. Não a queda de um homem, mas a quebra de uma suposição. A suposição de que o poder segue sempre caminhos previsíveis, de que existem regras fixas protegendo o equilíbrio do mundo. Quando essa suposição cai, o futuro deixa de parecer distante. Ele se aproxima rápido demais. E é nesse instante que a história muda de ritmo. Porque a história não avisa quando entra em uma nova fase. Ela apenas altera o cenário. Diminui a luz e observa quem percebe. Talvez ainda seja cedo para entender tudo o que está acontecendo, mas uma coisa já é clara: algo foi deslocado. E quando algo é deslocado no topo, as ondas não ficam restritas ao topo. Elas descem. No próximo bloco, nós vamos entrar exatamente nesse ponto. O momento logo depois da queda. O instante em que o poder começa a ser disputado. E por que esse intervalo, curto, silencioso e confuso, costuma ser o mais perigoso de todos? Fique, porque a sombra ainda está apenas começando a se formar. Quando o poder desaparece de forma repentina, ele não deixa um vazio calmo. Ele deixa um espaço carregado. É como se o ar ficasse mais denso, como se tudo continuasse no lugar, mas nada mais estivesse exatamente onde deveria estar. Esse é o momento mais sensível de qualquer país. Não o instante da queda em si, mas os dias que vêm logo depois. Porque o poder não gosta de ficar sem dono. Ele atrai, ele convoca, ele desperta movimentos que estavam adormecidos, esperando apenas uma brecha. Instituições que já vinham enfraquecidas tentam se manter de pé, mais por hábito do que por força real. Figuras secundárias avançam um passo à frente, tentando ocupar um espaço que ainda não está claramente disponível.
Forças internas se observam, testam limites, medem reações. Nada disso acontece de forma explícita. A maior parte acontece em silêncio. E nesse estágio, o poder deixa de ser um cargo. Ele passa a ser um comportamento. Quem fala com mais segurança, quem se move com menos hesitação, quem aparenta saber o que está fazendo, mesmo sem saber. Enquanto isso, a população vive uma sensação estranha de suspensão. Não é pânico, é expectativa. As pessoas não querem grandes explicações nesse momento. Elas querem sinais de normalidade. Querem acreditar que alguém está no controle, mesmo que esse controle seja frágil. É nesse ponto que discursos simples ganham força. Promessas diretas, palavras firmes, tom de voz decidido. Em tempos de incerteza, a clareza emocional vale mais do que a complexidade racional. E essa é uma armadilha antiga, porque soluções rápidas costumam esconder custos que só aparecem depois. Mas quando o medo está presente, a paciência desaparece. O vazio de poder raramente gera liberdade imediata. Ele gera ansiedade coletiva. E a ansiedade procura algo para se agarrar. Qualquer coisa que pareça sólida. Qualquer coisa que prometa ordem. Nesse estágio, o país não está escolhendo o melhor caminho. Está escolhendo o menos desconfortável. Na Venezuela, esse processo não é teórico. Ele está acontecendo agora, em tempo real. Os caminhos possíveis começam a se desenhar, mesmo que ainda não estejam visíveis para todos. Existe o caminho da transição lenta, cheio de negociações difíceis, concessões silenciosas, decisões que não agradam, mas constroem alguma estabilidade ao longo do tempo. É um caminho cansativo, exige maturidade e, principalmente, exige tolerância ao desconforto. Existe também o caminho da fragmentação. Quando o poder se divide demais, quando diferentes grupos passam a disputar influência, território e legitimidade, quando a instabilidade deixa de ser um momento e se transforma em rotina. E há o caminho mais sedutor de todos, o mais perigoso, o caminho do novo controle apresentado como solução. Nesse cenário, surge alguém, ou algum grupo, prometendo encerrar o caos, prometendo devolver previsibilidade, prometendo fazer o que precisa ser feito, sem demora. A linguagem muda, os símbolos mudam, mas a lógica permanece. É um tipo de poder que não se apresenta como opressão. Ele se apresenta como alívio, e é exatamente por isso que funciona. A história mostra que sociedades traumatizadas não pedem liberdade primeiro, pedem segurança, pedem ordem, pedem alguém que pareça saber para onde ir. E quando esse pedido é atendido rápido demais, o preço costuma ser alto, mesmo que ele demore a ser percebido. O momento que a Venezuela vive agora não é apenas político, é psicológico. É o instante em que um país inteiro tenta se convencer de que o futuro ainda pode ser controlado. No próximo bloco, nós vamos ampliar essa lente. Vamos olhar para fora. Entender como esse episódio reverbera no mundo. E por que outros países estão observando com mais atenção do que aparentam. Porque quando o poder muda de forma em um lugar, ele envia sinais que atravessam fronteiras. Quando um acontecimento rompe a lógica de um país, ele não permanece confinado a ele. O mundo inteiro sente o deslocamento, mesmo que de forma silenciosa. Porque o que está em jogo não é apenas um governo, é a ideia de limite. Outros países observam com atenção calculada, não por curiosidade, mas por necessidade. Cada liderança entende que certos eventos não são exceções isoladas. São testes. Testes para saber até onde é possível ir. Testes para medir reações. Testes para avaliar o custo real de determinadas decisões. A partir desse ponto, o equilíbrio internacional começa a se alterar de forma quase imperceptível. Nada explode de imediato. Nada entra em colapso visível. Mas algo se ajusta. Durante muito tempo, o mundo se apoiou na ideia de que conflitos eram resolvidos por camadas. Primeiro discursos, depois sanções, depois negociações. Agora, essa sequência parece menos rígida, mais curta, mais direta. E quando a força se torna uma opção antecipada,
o cenário global muda de natureza. Não se trata apenas de quem tem razão. Trata-se de quem tem capacidade de agir. Nesse novo contexto, o poder passa a ser medido em velocidade. Quem decide rápido define o ritmo. Quem define o ritmo molda o comportamento dos outros. Esse é o ponto que causa inquietação nos bastidores. Porque precedentes não precisam ser anunciados para funcionar. Eles operam pelo exemplo. Outros governos assistem. Alguns reforçam defesas internas. Outros reorganizam alianças. Outros começam a repensar até onde podem confiar em regras que até ontem pareciam sólidas. Nada disso vira manchete imediatamente. São movimentos silenciosos, ajustes discretos, decisões tomadas longe dos holofotes. O mundo não entra em uma nova fase com alarde. Ele desliza para ela. E enquanto isso acontece, a população global segue com sua rotina, sem perceber que a noção de estabilidade está sendo redefinida pouco a pouco. A soberania, que durante décadas funcionou como um conceito quase intocável, começa a parecer mais frágil do que se imaginava. Não porque deixou de existir, mas porque passou a depender de condições. Quando conceitos passam a depender de condições, eles deixam de ser absolutos. E quando deixam de ser absolutos, tornam-se negociáveis. Esse é o verdadeiro impacto de acontecimentos como esse. Eles não mudam tudo de uma vez. Eles tornam o impensável discutível. E quando algo se torna discutível, abre-se espaço para decisões que antes seriam descartadas. Talvez o mundo ainda tente tratar esse episódio como algo isolado. Uma exceção, um caso específico. Mas a história mostra que exceções bem-sucedidas raramente permanecem únicas. Elas se transformam em referência, em possibilidade, em modelo. No próximo bloco, vamos sair ainda mais do campo político. Vamos olhar para o efeito mais profundo e menos visível de tudo isso. O efeito sobre o comportamento coletivo. Sobre a mente das sociedades que observam e aprendem com o medo alheio. Porque quando o mundo percebe que as regras podem mudar de repente, ninguém sai ileso, nem mesmo quem está apenas assistindo. Toda mudança externa, quando é grande o suficiente, provoca algo ainda mais profundo do que reações políticas. Ela provoca uma reorganização interna. As pessoas continuam vivendo, continuam acordando cedo, trabalhando, cuidando da própria rotina. Mas algo muda na forma como observam o mundo. É como se uma camada invisível de segurança tivesse sido removida. Quando a previsibilidade se rompe, a mente humana entra em estado de alerta. Não um alerta explosivo, mas um alerta constante, silencioso, cansativo. E esse tipo de alerta modifica comportamentos. As pessoas passam a falar menos, a medir palavras, a evitar posições muito firmes, não porque alguém ordenou, mas porque o ambiente ensina. A instabilidade não precisa gritar para ser sentida. Ela se infiltra no cotidiano. Ela muda o tom das conversas. Ela redefine o que parece prudente. Pouco a pouco, o que antes soaria absurdo começa a parecer razoável. O que antes seria questionado passa a ser aceito. Não por concordância, mas por adaptação. Esse é o momento em que o medo muda de forma. Ele deixa de ser algo evidente. Ele se disfarça de cautela, de responsabilidade, de maturidade social. As pessoas começam a confundir contenção com sabedoria, silêncio com equilíbrio, conformidade com estabilidade. E isso não acontece por fraqueza individual. Acontece porque a mente coletiva busca sobreviver. Quando um sistema parece instável, a prioridade deixa de ser liberdade. Passa a ser previsibilidade, mesmo que essa previsibilidade venha acompanhada de limites mais estreitos. É nesse estado psicológico que sociedades inteiras passam a aceitar mudanças profundas sem resistência imediata. Não porque desejam essas mudanças, mas porque desejam descanso. Descanso da incerteza. Descanso do medo difuso. Descanso da sensação de que tudo pode mudar de repente. O que acontece na Venezuela reverbera dessa forma em outras partes do mundo. Não como um aviso explícito, mas como um aprendizado inconsciente. As pessoas observam, absorvem,
ajustam expectativas e, aos poucos, começam a viver como se o mundo fosse naturalmente mais instável do que imaginavam. Esse é um ponto crítico da história humana, porque decisões tomadas sob insegurança raramente são decisões conscientes, são decisões defensivas, e decisões defensivas, quando acumuladas, redesenham sociedades inteiras, não de uma vez, mas em pequenos ajustes quase imperceptíveis. No próximo bloco, vamos olhar para o que surge a partir desse estado, como o poder se adapta a uma sociedade mais cansada, mais cautelosa e mais disposta a aceitar controle em troca de alívio. Porque o futuro não se constrói apenas com ações externas. Ele se constrói com aquilo que as pessoas passam a tolerar internamente. Quando a sociedade entra em um estado prolongado de incerteza, o poder aprende a se adaptar. Ele muda de linguagem, muda de forma, muda de apresentação. O poder deixa de se impor apenas pela força visível. Ele passa a se justificar pela necessidade. Nesse estágio, já não se fala tanto em autoridade. Fala-se em eficiência, em urgência, em soluções práticas para um mundo que parece fora de controle. O discurso se transforma. Já não promete ideais elevados, promete funcionamento, promete que tudo continuará operando, que a rotina será preservada, que o caos será contido. E quando a vida cotidiana parece ameaçada, essa promessa ganha um peso enorme. O poder contemporâneo entende algo essencial. As pessoas cansadas não querem explicações longas. Querem alívio, querem sentir que alguém está no comando, mesmo que esse comando venha acompanhado de limites mais rígidos. É assim que o controle deixa de parecer opressão e passa a parecer organização. Nesse novo modelo, a legitimidade não vem apenas de processos formais. Vem da capacidade de agir rápido, de decidir sem hesitação, de aparentar domínio sobre a situação. Quem age com velocidade define o ritmo. Quem define o ritmo molda o comportamento coletivo. Pouco a pouco, o debate perde espaço. A reflexão se torna secundária. Questionar passa a ser visto como atraso. E o mais inquietante é que esse processo raramente encontra resistência imediata, porque ele não se apresenta como perda, se apresenta como ajuste. As pessoas continuam acreditando que escolhem, mas passam a escolher dentro de margens cada vez menores. O mundo não se torna autoritário de um dia para o outro. Ele se torna funcional demais para ser questionado. E quando tudo funciona, mesmo que de forma rígida, a maioria aceita. O episódio que observamos não redefine apenas o futuro de um país. Ele revela a direção para onde o poder global está se movendo. Menos espetáculo, menos justificativas públicas, mais ação direta, mais decisões tomadas antes que o debate se organize. Esse é um tipo de poder que não precisa convencer profundamente. Ele apenas precisa parecer necessário. E quando algo parece necessário, discutir se torna cansativo. Talvez o futuro da Venezuela ainda esteja indefinido. Mas o futuro da lógica do poder já começou a se desenhar, não como ruptura evidente, mas como transição silenciosa. E toda transição silenciosa carrega o mesmo risco. Quando percebemos que algo mudou, já estamos vivendo dentro da mudança. No próximo bloco, vamos fechar esse ciclo, não olhando para governos ou sistemas, mas para o ponto onde tudo começa, a mente humana, porque nenhuma transformação externa se sustenta sem antes encontrar espaço dentro de quem observa, aceita e segue em frente. No fim de toda grande transformação, existe um ponto que quase nunca recebe atenção: a mente humana. Antes que qualquer mudança se torne lei, sistema ou realidade concreta, ela precisa primeiro ser aceita internamente. E essa aceitação raramente acontece de forma consciente. A história que atravessamos não fala apenas de poder, líderes ou países. Ela fala de como reagimos quando percebemos que o mundo não é tão sólido quanto acreditávamos. Quando essa percepção surge, algo profundo se altera. As pessoas não entram imediatamente em revolta. Elas entram em ajuste. Ajustam expectativas, ajustam discursos, ajustam o que consideram normal.
Pouco a pouco, aquilo que antes causaria indignação começa a parecer inevitável. Não porque se tornou justo, mas porque se tornou parte do cenário. E é nesse ponto que a transformação se completa. O medo, quando prolongado, não grita. Ele cansa. E o cansaço muda prioridades. O desejo por liberdade perde espaço para o desejo por estabilidade. A curiosidade cede lugar à cautela. O questionamento dá lugar à adaptação. Nada disso acontece de uma vez. Acontecem pequenas concessões diárias, quase invisíveis. Uma ideia que deixa de ser defendida. Um limite que deixa de ser questionado. Um silêncio que passa a parecer prudente. E quando essas concessões se acumulam, o mundo já não é mais o mesmo que continue funcionando. Talvez o futuro ainda não esteja definido. Talvez novos caminhos surjam. Talvez erros antigos se repitam com novas justificativas. Mas uma coisa permanece constante. Toda vez que o medo orienta decisões coletivas, algo essencial se perde, não de forma dramática, mas em silêncio. E o silêncio é perigoso porque ele se confunde com normalidade. O episódio que observamos não é apenas um marco político, é um espelho que reflete como sociedades inteiras reagem quando percebem que a ordem pode mudar sem aviso. E como, diante dessa percepção, muitas preferem aceitar explicações simples a conviver com perguntas difíceis. Talvez a maior escolha não esteja nas mãos de governos, mas naquilo que cada pessoa aceita sem perceber. Porque sistemas só se mantêm enquanto encontram espaço na mente coletiva, enquanto encontram tolerância, enquanto encontram adaptação. Antes de encerrar, respire mais uma vez. Não para buscar respostas rápidas, mas para perceber o que essa história despertou em você. Inquietação, dúvida, desconforto ou apenas silêncio. Essas reações dizem mais do que qualquer conclusão. Aqui, nós não entregamos certezas prontas. Entregamos reflexões que continuam ecoando quando o som termina. Porque a verdadeira sombra não está apenas nos acontecimentos externos. Ela nasce no ponto exato, onde deixamos de questionar e começamos a nos adaptar. E é ali, nesse espaço invisível, que o futuro começa a ser decidido.